Fala pessoal, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Vamos aqui para mais um vídeo aí da série OCI Foundations. Nesse vídeo aqui eu quero estar falando com vocês hoje sobre o conceito do Identity Access Management, né? Processo para gerenciamento de acesso, né? Você vai ver lá no curso eles tratam com essa sigla aqui, né? IAM, não sei se é IAM, enfim, não sei qual que é a pronúncia certa. Mas o negócio aqui, ó, Identity Access Management, é um meio para que eu faça a gestão de acesso dentro da nuvem. É só você lembrar que uma empresa, quando contrata alguma coisa na nuvem, uma série de pessoas vão acessar aquilo ali, né? Então, é o pessoal da infraestrutura, quem desenvolve, quem administra a nuvem, enfim. São várias pessoas que vão acessar e precisa ter controle, né? Se não tiver controle, vai ter problema. Então, falando aqui desse conceito aqui do Identity Access Management, vamos entender o que é isso. Mecanismo para controlar acesso aos recursos na OCI, né? Então, é um sistema, como todo e qualquer sistema, eu preciso ter um mecanismo para controle de acesso nesse sistema. E aí, uma característica bem legal que ele tem, por exemplo, ele tem uma capacidade muito alta, tanto para que eu faça uma modularização das coisas, como também que eu tenho uma grande granularidade. O que eu quero dizer com isso? Eu consigo mexer com muitos usuários através de poucas ações. E por um lado você fala assim, olha, isso é bom, eu consigo alterar muita coisa com poucas ações. Mas você fala assim, talvez eu não vou conseguir alterar no detalhe que eu queira. Consegue, porque ele é muito granular. Ele consegue ir lá na mínima permissão que você quer atribuir para um usuário, né? Então é um mecanismo bem bacana. E tem que ser algo muito bom, porque a gente está falando que nuvem é um negócio que praticamente assim não tem limite, né? A partir do momento que uma empresa contrata, imaginando uma grande empresa, eles vão usar isso sob demanda, são muitas pessoas usando, então tem que ter controle. E o mecanismo de controle não deixa a desejar não, tá? Dentro desse conceito aí do processo de identificação e tal, esse tipo de coisa, o que vai acontecer? Lá no curso, quando você, acredito que você esteja fazendo lá pela plataforma da Oracle, ela vai falar de dois itens aqui, né? O Alt N e o Alt Z. Isso aqui basicamente são conceitos. A gente vai precisar entender o que é isso, só para não ter dificuldade no decorrer das coisas aí. Quando ele fala de Alt N, é o processo de identificação. Ele é um mecanismo que identifica e autoriza alguém. Então beleza. Imagina quando você coloca lá seu login e senha, Enter. Ali é o processo de Alt N. Ele está validando que você é você e que você é alguém autorizado a entrar dentro do portal. Vamos imaginar assim. E tem um segundo conceito que é o Alt Z. Esse Alt Z ele já define outra coisa. Ele já define o que você pode fazer, né? Então, por exemplo, o Alt N identifica que você pode entrar na sala. O Alt Z define o que você pode fazer dentro dessa sala, né? São conceitos, memoriza isso porque na prova vai ter alguma perguntinha, alguma coisa nesse sentido e você com certeza vai precisar dessa resposta aqui. Dando sequência, quando a gente já está lá dentro do OCI e tem que organizar as coisas, vamos imaginar isso aqui, nós vamos precisar definir quem pode acessar o que, como, enfim, a quantidade. É como você definir, por exemplo, permissões dentro de um sistema. Ou, por exemplo, se você mexe com banco de dados, é como você vai organizar os usuários dentro do banco de dados. Olha, quem tem role de DBA, quem tem role de desenvolvedor, enfim, é montar esse quebra-cabeça. Dentro da OCI, isso vai funcionar como? Eu tenho, por exemplo, aqui os usuários, e aí eu vou quebrar esses usuários em grupos de usuários. Então imagina que eu vou criar lá, por exemplo, o grupo de usuários DBAs, que vai ser o pessoal que vai mexer com banco de dados, o grupo de usuários de storage, que vai mexer com a questão, obviamente, de alocação de storage. Posso criar um outro grupo de usuários que vai mexer com a parte de redes, enfim, a gente pode dividir isso aqui de acordo com as necessidades da empresa, não necessariamente do jeito que eu falei, tá? Estou usando um exemplo bem genérico aqui, bem abrangente, mas cada empresa tem suas particularidades. Enfim, definir os grupos de usuário, atribuir os usuários a esses grupos, beleza, a gente já fez a primeira parte ali do quebra-cabeça. A segunda parte é definir um negócio chamado políticas. O que são as políticas? Essas políticas nada mais são do que o que os usuários podem fazer.
Então, por exemplo, eu tenho um grupo lá de usuários DBAs. Eu vou colocar as políticas que esse grupo de usuário pode fazer. Então, por exemplo, eles podem criar bancos de dados como serviço. É um exemplo. Tá, mas aqui eu só falei o que ele pode fazer. Eu não falei onde ele pode fazer. Porque são duas coisas que se complementam, né? E o onde ele pode fazer vai vir em um carinha aqui chamado compartment, né? Compartimento. O que é esse compartimento aqui? É uma divisão lógica de recursos dentro da nuvem, né? Então, por exemplo, dentro de um compartimento, eu posso ter, por exemplo, computadores aqui no método bare metal, né? Quando a Oracle vende o hardware propriamente dita, pode ser aqui funções, pode ser bancos de dados MySQL, pode ser NoSQL, enfim, tudo que é recurso que a OCI te oferece, eu posso agrupar eles em compartimentos e dentro desses compartimentos eu coloco as políticas, que é o que pode se fazer e vai estar atribuído a um grupo de usuários. Então, repara que você vai brincando de encaixar isso aqui, é mais ou menos como brincar com um Lego, né? Então, para a gente virar a página aqui, a grosso modo as permissões vão ser definidas exatamente assim, ó. Eu tenho os usuários, eu crio grupos e atribuo esses usuários, e depois eu crio as políticas. Uma vez que eu criei as políticas, que significa o quê? O que esses usuários podem fazer, eu crio os compartimentos, que quer dizer o quê? Onde eles podem fazer, porque o que está dentro dos compartimentos? Os recursos, né? Memorize isso aqui porque isso é muito importante, isso vai aparecer mais para frente, tanto no treinamento quanto nas questões da prova. E aí, por exemplo, os recursos que a gente viu ali no slide anterior, um banco de dados, uma instância de uma máquina virtual, um storage, enfim, toda e qualquer coisa que você cria dentro da OCI, obviamente ela precisa de um identificador, ela precisa de um ID, eu preciso saber quem é aquilo, né? O que é aquilo. Esse ID, ele sempre vai ser atribuído mais ou menos com esse formato aqui, ó. Vai ser OCI D1, o tipo de resource, a região que ele está e o identificador. Eu printei aqui, ó, um exemplo para a gente entender mais ou menos, ó. Então isso aqui, se eu olhar aqui, o que é? É uma instância, quando ele fala que a instância é uma máquina virtual que eu criei. Ela está na região de São Paulo e aqui é o ID dela, né? Essa sopa de letrinha aqui gigante, ó, eu posso ir lá agora, criar uma outra máquina exatamente igual, com as mesmas características. Esse número aqui é outro, porque esse número não, né? Essa sequência de caracteres aqui é outro, porque na verdade isso é o identificador mesmo, né? Imagina que como se fosse uma impressão digital, é único, né? Então, se eu criar 10 máquinas exatamente iguais, ou se eu clonar a partir de uma máquina, clonar mais 10, cada uma dessas máquinas vão ter um ID diferente. Esse cara batendo o olho aqui pra gente não vai ter muita utilidade agora. Só que mais pra frente, né, quando a gente for ver, por exemplo, algumas maneiras de trabalhar com linha de comandos, as ferramentas de automação, esse tipo de coisa, eu vou precisar disso aqui. Então a gente precisa entender que cada recurso que eu crio na nuvem, ele tem um ID atribuído para ele. A gente consegue até, por exemplo, ó, voltar um pouquinho no vídeo anterior. Porque olha só, região. Lembra que a gente tinha falado de região lá no vídeo anterior? Região é uma região geográfica, ó, então está na região de São Paulo, né? Lembra que a gente falou dos Availability Domains? Que eu falei, ó, vai aparecer AD traço um número. Tá aqui, ó, domínio de disponibilidade, ó, Availability Domain, tá no AD1. E tem o Full Domain. Lembra que era o espelhamento de hardware dentro do data center? Ó, esse recurso tá nesse Full Domain aqui, ó. Então, isso aqui complementa exatamente o que a gente viu lá no vídeo anterior, né? Ó, a questão de você saber a localização, a arquitetura, como que as coisas estão distribuídas. Então eu sei que essa máquina virtual está nessa região, neste data center, neste full domain. Mas vamos continuar aqui, vamos voltar para a questão dos compartimentos que a gente estava falando. Lembra, compartimento ele nada mais é do que uma divisão lógica de recursos. Então lá dentro da minha conta da OCI eu posso criar lá um compartimento para servidores de aplicação. E aí eu coloco as permissões e atribuo o grupo de usuários e jogo só o pessoal que administra servidores de aplicação nesse cara. Aí eu posso fazer a mesma coisa para um time de DBAs, né?
Eu crio lá um compartimento chamado database, e aí dentro desse cara eu adiciono lá os recursos de banco de dados, crio as políticas, grupo de usuários, adiciono os usuários, né? E assim vai funcionar para qualquer tipo de coisa que você tenha dentro da OCI. Aqui eu estou segregando, por exemplo, por tipo de recurso, banco de dados, servidor de aplicação, rede, storage, que é para ficar claro na nossa mente como isso funciona. Mas não necessariamente você vai ver esse tipo de divisão nas empresas aí onde você passar. Talvez você vai ver outros critérios, né? Porque isso é muito particular e não tem nenhum tipo de limitador. Olha, tem que ser dividido dessa maneira. Não. Outro ponto. Um recurso pertencer a um determinado compartimento não quer dizer que ele está inacessível a outro. Por quê? Tenho dois compartimentos aqui, um para servidores de aplicação e um para banco de dados. Mas você concorda comigo que um servidor de aplicação ele precisa se conectar num banco de dados? Esses caras vão se falar. Obviamente, aqui vai ter uma rede, né, criada e onde vai permitir que esses dois caras se conversem, né? Poderia até ter um outro compartimento aqui que trataria da parte de redes. Lembra, a questão de você compartimentar as coisas é só separar para quem vai tomar conta, para quem vai administrar. Se você voltar lá para o data center on-premise, o DBA não tem acesso aos servidores de aplicação. Quem toma conta disso aqui é o pessoal que é sysadmin. Da mesma maneira, o sysadmin também não tem acesso aos servidores de banco de dados. É o mesmo conceito. A questão é que agora não tem mais o data center físico, agora está na nuvem. E lá na nuvem, isso é segregado através desses compartments, desses compartimentos. Próximo slide. Eu tenho lá os compartimentos. E o que eu posso fazer com esses caras? O que acontece lá, né? Aqui nesse primeiro ponto, eu volto lá nos primeiros slides, né? Então você tem usuários, crio grupos de usuários, crio as políticas, que é o que pode ser feito, e crio os compartimentos, que vai falar para mim onde essas coisas podem ser feitas. Beleza, isso aqui a gente discutiu até agora. E aí, tem a questão que a gente falou no slide anterior, a interação entre os compartimentos. Porque, por exemplo, olha, eu tenho um compartimento aqui que tem um banco de dados. O banco de dados, para ser acessível, ele precisa de uma rede. Então, eu tenho um compartimento lá, teoricamente, aqui da parte de redes. A galera que cuida disso aqui vai ter uma VLAN que vai liberar para mim um IP nessa VLAN, na qual vai ser apresentado para esse servidor aqui. Então, tem essas duas coisas se falando. Aí posso dar um passo para frente ainda. Um servidor de banco de dados ele precisa de um storage, né? Então tem o compartimento lá do pessoal que cuida, vamos imaginar, da locação de discos. Eles liberam para mim lá um block storage e eu faço a anexação deles aqui dentro do meu banco de dados, né? Então, de novo, dentro da nuvem é mais ou menos como a gente brincar de Lego ali, né? Você vai pegando as partes e vai encaixando. Se eu passo para cá, próximo tópico, o que vai acontecer? Nós podemos movimentar recursos de um compartimento para outro. Então, por exemplo, eu tenho um compartimento aqui que teoricamente seria de homologação. Eu tinha um servidor aqui no qual imagina que eu fiz a instalação, configurei, parametrizei, está tudo certinho. Esse cara vai para produção, então a gente pode mover ele para um outro compartimento, né? Então você pode movimentar um recurso de um compartimento para o outro. Vamos abrir um parênteses aqui. Um recurso só pode pertencer a um único compartimento. Não dá para eu ter um recurso que pertença a dois. Ele sempre vai pertencer a um compartimento. Não, ele tem que pertencer para o outro. Então você tem que movimentar. Não dá para deixar ele nos dois lugares. E um último detalhe aqui, que um compartimento ele pode ser multi-region, ou seja, ele pode pertencer a mais de uma região. Então, por exemplo, imagina que você tem lá alguns servidores que está na região de Phoenix, tem numa outra região aqui, né? E eu tenho um pessoal que cuida lá criando para mim as instâncias de máquinas virtuais. Eles vão ter que criar nas duas, então eu posso criar um compartimento que abranja as duas regiões. Um compartimento ele não está, vamos dizer assim, restrito por padrão a uma região. Ele pode ser multi-region, né? Onde ele vai abranger ou não, se é uma região, se são duas, esse tipo de coisa é quem cria e vai definir esse tipo de situação. Mas a gente precisa ter na cabeça que não existe uma limitação nesse sentido. E o próximo tópico aqui, a gente vai falar o seguinte:
Esses compartimentos, eles podem ser aninhados. Eu posso ter um compartimento dentro de outro, né? E esse nível aqui de aninhar os compartimentos, ele pode atingir até 6 níveis. Grave isso aqui, ó, até 6 níveis. Vai ter pergunta na prova que vai perguntar isso aqui, né? E então, por exemplo, eu tenho lá o meu compartimento raiz, né? Quando você cria a conta na OCI, já tem um compartimento raiz. Posso sair criando tudo nele? Pode, mas vai ficar complicado. Vai ficar tudo num compartimento só. Isso aqui, com o passar do tempo, com certeza vai virar bagunça. Então é legal você vir compartimentando. Pode ser por tecnologia, banco, aplicação, storage, rede? Pode ser por algum outro critério? Pode. Tem nenhum tipo de restrição, né? A regra para dividir isso aqui, de novo, cada empresa que vai definir a sua, né? Então eu posso criar aqui, por exemplo, compartimentos alinhados, né? Então imagina que eu tenho um compartimento aqui, vamos imaginar que ele chama o compartimento de banco de dados. Ele é o compartimento pai aqui. E aí dentro dele eu poderia ter aqui um compartimento para bancos de dados não produtivos e bancos de dados produtivos. E aí eu posso definir, ó, usuário X pode acessar aqui, usuário Y pode acessar aqui. Vamos imaginar um outro exemplo. Dentro de uma empresa eu tenho duas divisões. Tem a divisão de produtos e tem a divisão de serviços. As infraestruturas, elas são contabilizadas de maneira separada. Então dá para fazer assim também, né? Você pode dividir como você quiser, não tem problema nenhum. E o último tópico para a gente fechar esse vídeo é que quando eu crio compartimento, eu ainda ganho... Na verdade não é ganhar, né? A gente ainda tem mais 2 recursos aqui que vão ajudar muito, por exemplo, na parte das finanças. É a questão de cotas e budget. Por quê? Na nuvem você pode ir lá, desde que você tenha permissão, com poucos cliques, você vai lá e você tem um servidor. Você pode vir, se você tiver permissão ali, em 20 minutos você tem uma Exadata na sua mão, né? Então, o que acontece? É legal que você coloque limites, tanto limites de quantidades como limites financeiros. Imagina que eu tenho um cara lá que toma conta da criação de máquinas virtuais. Beleza, ele pode criar até 10 máquinas virtuais, né? Porque de repente, sei lá, você imagina que o cara faz um processo de automação lá e sem querer ele dispara um processo de auto-scaling que instancia lá 200 máquinas virtuais. Isso vai dar um prejuízo financeiro. O recurso foi utilizado, a Oracle não quer nem saber, ela vai te cobrar. Usou, vai ter que pagar, né? Tem também limites financeiros, né? Porque de repente a minha empresa ela tem budget só para usar determinados recursos. E aí, erroneamente, ou sei lá, intencionalmente, eu vou lá e pego um recurso bem avançado, que tem um valor muito alto. Imagina, por exemplo, uma empresa pequena que usa lá um banco de dados lá como serviço. Uma instância pequenininha, pouca CPU, pouca memória e tal. Aí alguém vai lá e aloca uma Exadata que custa aí, brincando, quase 100 mil reais, né? Para evitar esse tipo de coisa, então quando você cria o compartimento, você pode colocar limites, tanto de quantidade de recursos, quanto limites financeiros, limites orçamentários, certo? Esse vídeo vai ficando por aqui. A gente se comprometeu a fazer vídeos curtos, diretos, onde a gente aparece aí, através desse resumo, os pontos principais que vão aparecendo lá no treinamento. Logo logo vai ter o próximo vídeo, onde a gente vai tratar de outro assunto. Se eu não estiver errado, vai ser a parte de redes, né? E a gente fica por aqui nesse vídeo. Se você gostou, tem aqui como você seguir a gente, né? Tem o portal dos nossos treinamentos, eu tenho aqui uma página no LinkedIn, também tem um Insta onde tudo que está sendo gravado está sendo divulgado, né? E não está aqui no vídeo, mas vai ficar aqui na descrição um link para o Telegram. Tem um grupo no Telegram onde eu estou colocando os PDFs dessas apresentações aqui. Se você quiser, clica no link, entra lá, as apresentações já estão lá, é só você fazer o download. Combinado? Forte abraço, fica com Deus, eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!